Para compor a tua fantasia de carnaval e ser a estrela da tua festa, vou te ensinar a fazer hoje a ombreira folia. Para essa peça, eu escolhi o fio macramê na cor serenata e na cor sol do meio-dia, uma combinação bem vibrante. Nós vamos iniciar a confecção dessa peça pela gargantilha em padrão diamante, como essa daí, que eu fiz uma composição usando as cores cidreira e papoula. Cortei 2 fios com 170 centímetros na cor sol do meio-dia e 4 fios com 200 centímetros na cor serenata. Depois disso, prepare uma base de ancoragem para a gente começar a fazer esse padrão. Aqui eu estou usando uma superfície que pode ser alfinetada, mas você também pode estar usando uma prancheta. Agora é preciso encontrar o meio desses fios para a gente prender nessa base de ancoragem. Então vá pegando os fios de um por um, junte as pontas para encontrar o meio e prenda ele nessa base de ancoragem. Aqui você vai prender um fio do lado do outro, deixando esses 4 que são maiores no centro e os 2 menores nas extremidades, todos eles presos pelo meio. E a gente vai começar a fazer essa parte da peça a partir do meio dela, que também é, no caso, o meio do diamante. Então aqui, com todos os fios já presos, a gente vai usar esses 2 fios das extremidades, então na cor sol do meio-dia, para fazer o guia desse festonê e ir montando esse padrão de diamante. E aqui nesse caso, eu gosto de começar pelo meio do diamante, porque facilita na hora de centralizar essa peça e sobrar a mesma quantidade de fios dos 2 lados. Segure com a mão direita o fio da extremidade esquerda sobre os próximos 2 fios, fazendo uma diagonal até o centro. Esse será o nosso fio guia. Com o segundo fio, dê 2 voltas sobre ele da seguinte forma: passe ele por cima e leve para trás. Finalize puxando com o fio para fora até encostar na base onde ele está preso. Aperte e depois disso dê uma segunda volta, novamente passando com o fio por cima e dessa vez puxando por dentro dessa volta que se forma. Daí é só apertar o suficiente para esse nó não ficar frouxo. Aí nós já temos um nó de fastonê. Com o segundo fio disposto da esquerda para a direita, a gente vai executar esses mesmos passos. As 2 voltinhas sobre o fio guia. Finalizada essa parte, você reserva esse fio guia, pega o fio guia que está do lado direito, segura ele com a mão esquerda e vai trabalhando os 2 fios que estão dispostos, do que está mais próximo do fio guia para o que está mais distante. Então é só passar o fio por cima e puxar para fora e faz novamente a segunda voltinha passando com o fio por cima e dessa vez puxando por dentro da laçada. E depois disso repete os mesmos passos com o fio seguinte. Aqui nesse ponto você pode observar que ele vai formando um V, né, aberto para cima e fechadinho para baixo. Então, para fechar essa pontinha do V, a gente continua segurando esse fio guia que estava vindo do lado direito e com o outro fio guia a gente vai executar o nó festonê para fechar esse V. Então você vai fazer da mesma forma, passa com o fio por cima, puxa para fora, por cima de novo e puxa por dentro dessa laçada. E aperta bem. Agora temos 2 opções de continuar essa peça. A partir desse ponto você pode inverter a posição dela, deixando de cabeça para baixo e fazer esses mesmos passos anteriores para fechar esse diamante, ou continuar a partir daí e posicionar os fios guias para as extremidades e já fazer o festonê abrindo do meio para as laterais, executando assim mais 6 diamantes completos para cada lado. Eu vou soltar ela aqui da base e girar, deixando de cabeça para baixo, para fechar logo o diamante e deixar esse meio finalizado. E aqui eu já virei a peça e para continuar é só fazer os mesmos passos que foram feitos para fazer a primeira parte do padrão. Não tem segredo.
Finalizado o primeiro diamante, eu coloquei aqui um alfinete para marcar que esse é o meu diamante central. E para continuar, a partir do meio é a mesma coisa, o fio guia ele sempre fica por cima dos fios que vão ser trabalhados, e as voltas sempre são da mesma forma. A única diferença quando o padrão ele está abrindo é que o fio ele vem de cima. Então eu vou passar a primeira volta por cima e vir com ele para fora, e depois a segunda por cima e finalizar por dentro. Do mesmo jeito. Para o meu pescoço, que tem mais ou menos 37,5 de circunferência, foi preciso fazer esses 13 diamantes, mas poderia também ter sido 12 para ficar um pouquinho mais justo, mas 13 foi uma quantidade que eu achei confortável. Sendo número ímpar, fica um diamante central e mais 6 de cada lado. Se fosse 12, ao invés de ter um diamante no centro, o meio da nossa peça seria na junção entre um diamante e outro. Finalizada toda a construção do padrão da gargantilha, vamos fazer o acabamento desses fios de trabalho. Para fazer esse acabamento do festoonê, ele é bem simples. E para auxiliar nesse trabalho, eu gosto de usar essa agulha, que é uma agulha de Esmirna, que eu vou conseguir puxar as pontas dos fios por dentro da própria trama do nó. Outra opção de acabamento é você dar um pinguinho de cola instantânea aí bem no fechamento do nó, um canto onde não fique muito visível, aí eu estou fazendo isso pelo lado do avesso da peça, e depois é só cortar aí bem rente onde o nó acaba, certo? Dessa forma não tem perigo também de soltar. Para a parte dos ombros, nós vamos precisar de um total de 16 fios de 240 centímetros, sendo 8 de cada cor. Esses serão os fios que serão anexados diretamente na gargantilha, mas também vamos precisar de mais 2 fios de 80 centímetros cada para usar como guia e mais 2 fios de 30 centímetros para fazer o acabamento. Então comece pegando cada um desses fios de 2,40 m, dobre-os ao meio para prender nessa base aí usando o nó de laçada invertida, que a laçada invertida ela vem por baixo dessa base, passa a voltinha para frente e puxa as perninhas por dentro dessa volta. Em cada espaço desse, entre um diamante e outro, você vai prender um fio de cada cor. Então, como nós estamos trabalhando com 16 fios, vão ficar 8 fios para cada um dos lados dessa ombreira, que dá o total de 4 espaços desse que serão preenchidos. Como a quantidade de diamantes pode variar, você vai pular o primeiro espaço da borda e trabalhar os 4 seguintes. Em cada espaço, nós temos 4 fios para serem trabalhados, 2 de cada cor. E aqui a gente vai fazer uma sequência de nós duplos alternados. Mas antes de fazer o primeiro, a minha sugestão é de inverter a posição dos 2 fios centrais para essas cores ficarem intercaladas. E com os fios das extremidades, a gente faz o nó duplo. O fio da esquerda por cima dos fios centrais, o da direita passa por trás de todos e sai com ele por dentro dessa barriguinha, aperta lá em cima e faz depois o inverso. E depois faz o inverso, fio da direita por cima dos centrais, esquerda fica por cima, depois leva para trás, puxando ele por dentro dessa barriguinha e aperta. E para alternar o nó, é só inverter a posição dos fios. Os que estavam do lado de fora passam para o lado de dentro e os que estavam dentro
vão para o lado de fora. E a gente vai sempre inverter a posição desses fios a cada nó duplo feito. Em cada coluna dessa, eu fiz uma sequência de 6 nós duplos alternados. Para o meu ombro, que mede 17 centímetros, eu usei essa quantidade de 6 nós. Caso o seu ombro, ou para a pessoa que você for fazer, tenha um ombro um pouco mais curtinho, você diminui essa quantidade para 5 ou para 4, se for o caso. Mas essa metragem de fios também é possível aumentar mais do que 6 nós e fazer 7 ou até mesmo 8 nós. Porque essa parte do padrão é onde a gente consegue aumentar o comprimento da ombreira e diminuir também. Trabalhando com as cores intercaladas, a gente consegue chegar no resultado que o padrão ele cria essas listras bem certinhas com cada uma das cores. Finalizada essa primeira barra, repita esses mesmos passos com os grupos seguintes. Com as 4 barras concluídas, agora a gente vai juntar elas nessa base. Então, pegue 2 fios de cada uma das barras para fazer mais um nó duplo. Então, para cada junção de uma barra com a outra, a gente vai fazer um nó duplo aí encostadinho. E a partir daí a gente vai construir um triângulo invertido. Se nessa primeira parte a gente fez 3 nós, na próxima camada a gente vai fazer apenas 2 na junção desses 3 nós. E na seguinte, apenas um nó no meio. Agora nós vamos usar esses fios das extremidades como fios guias para trabalhar uma camada de festonê bem rente à borda desse triângulo. Então, para facilitar esse processo, eu já divido aí a quantidade de fios no meio, com a mesma quantidade para cada lado. Então, eu começo aqui pelo lado esquerdo. Então, eu começo aqui do lado esquerdo, puxo o fio da extremidade como fio guia para construir esse padrão de festonê bem rente à borda do triângulo. Daí é só usar todos os fios que temos aí dispostos e trabalhar eles com o nó festonê até chegar no centro da peça. Do outro lado, eu repito os mesmos passos, fazendo o nó festonê até chegar no centro. Chegando no centro, eu continuo segurando o fio guia que está vindo do lado direito, para continuar como guia, e com o fio guia do lado esquerdo, eu faço o último nó festonê para fechar a ponta desse triângulo. Feito isso, eu avanço mais 2 nós, então eu vou trabalhar mais 2 fios, para a gente poder fazer um diamante do mesmo tamanho do diamante que foi feito na gargantilha. Então é só continuar segurando esse guia que está na cor amarela e trabalhar, ó, mais 2 nós. Então eu vou separar logo aqui os fios para não ter perigo de confundir e trabalhar mais do que o necessário, porque esse padrão de diamante, ele foi feito só apenas com 4 fios internos. Então eu vou usar aqui 2 de cada lado e montar esse diamante central. Então aqui eu já avancei 2 nós de cada lado e cheguei na metade do diamante. Antes de continuar, eu vou fazer aqui um nó duplo no meio desse diamante. Então é só executar o nó duplo da forma tradicional mesmo aí, faço ele e depois eu continuo fechando o diamante das extremidades até o centro. Agora vamos pegar aquele fio extra de 80 centímetros, que será o fio guia para mais uma camada de festonê. Dessa vez ela vai ser posicionada de forma horizontal a esse padrão, bem rente ao diamante. Então eu já comecei preparando esse fio, dando uns nozinhos nas pontas, encontro o meio desse fio e posiciono aí bem no meio do diamante. Daí é só começar a fazer o festonê. Você vai pegando cada um desses fios que estão aí dispostos da esquerda para a direita
e vai executando o nó festonê em cima desse fio guia até usar as 16 pontas de fio. Reserve o fio guia e faça mais um padrão em V usando o nó festonê. Para isso, use os fios das extremidades como guias, posicionando eles em diagonal para o centro da peça. O excedente desse fio guia vai servir para a gente fazer a amarração da peça embaixo do braço. Una as duas pontas do guia pelo avesso da peça formando um círculo e com um fio de 30 centímetros faça uma junção com o nó de falcaça. Para fazer o nó de falcaça, faça uma pequena alça com uma das pontas do fio e posicione sobre os dois fios que serão unidos. Com a ponta maior, dê em torno de 4 a 5 voltas, enrolando todos esses fios. Passe essa ponta que sobra por dentro da alça e puxe a outra ponta até essa laçada se esconder embaixo dessas voltas. Para finalizar, corte as pontas excedentes e pingue um pouco de cola instantânea para não correr o risco de soltar. Seguindo os detalhes de acabamento, essa aqui foi a forma como eu finalizei a alça de amarração do pescoço. Com o fio que estava vindo como fio guia do padrão de diamante, eu dei um nó cego bem rente ao último nó festonê. E para finalizar, esse segundo fio guia da peça, que fez o último nó, eu pinguei um pouco de cola instantânea bem rente da amarração e cortei ele. Para finalizar as franjas, eu cortei todas elas no tamanho da que ficou com um comprimento menor. Essa metragem de fios que eu trabalhei me permitiu ter franjas até a altura das mãos, para um braço que mede 62 centímetros, do ombro até o punho. Com as franjas cortadas, eu dei nós cegos nas pontas para elas não se desfiarem. Daí é só repetir esses mesmos passos para finalizar o outro lado da ombreira. Para vestir a peça é bem simples, localize as alças com os reguladores em cada uma das pontas, passe os braços e depois amarre no pescoço. Depois disso é só regular cada um dos braços para não ficar folgado. Espero que você tenha gostado dessa peça e até a próxima!